Continuando aqui então, pessoal, agora nós vamos falar então sobre sobre a frequência respiratória, tá? Então, o que é a frequência respiratória? É a troca gasosa entre a atmosfera e o sangue e entre as células. Então, é esse o que a gente chama, né, de troca gasosa. Quando a gente inspira o ar e os pulmões, eles fazem aquele processo de troca gasosa juntamente com a circulação sanguínea e a gente inspira o ar aí cheio de gás carbônico. Então, esse ato da gente encher os pulmões na inspiração e depois desinflar os pulmões na expiração é o que a gente chama de frequência respiratória. Então, a frequência respiratória, ela vai ser também avaliada pela quantidade, tá? Pela quantidade de expansões torácicas num período de 1 minuto. Então, anotem aí no caderno de vocês. A frequência respiratória, ela é baseada na quantidade de vezes em que o tórax inspira e expira, tá? Durante 1 minuto. Nós também vamos contar 1 minuto. Então aqui, pessoal, as pessoas geralmente elas utilizam aquela técnica de pegar o estetoscópio e colocar no tórax do paciente para poder sentir a movimentação dos pulmões. Se a gente tiver muita dificuldade em realizar a contagem, até que pode, mas não tem necessidade, tá? A frequência respiratória feita pelo técnico de enfermagem, ela é feita somente de forma observatória. Então a gente vai olhar para o tórax do paciente e aí a gente vai contar quantas vezes ele vai inspirar e ele vai expirar durante 1 minuto. É muito sutil a frequência respiratória. Então, o primeiro ponto, mulheres é mais difícil de identificar por causa dos seios. Então, quando a gente olha a frequência respiratória da mulher, é mais fácil observar no abdômen. Então, muita atenção. Não é porque a mulher respira pela barriga, tá? É porque a movimentação ali do abdômen da mulher, do tórax da mulher, é mais difícil de identificar do que no homem, certo? Segundo ponto, a gente não pode deixar que o paciente ele saiba que a gente está aferindo a respiração dele. Se eu virar para alguém e falar assim, eu vou contar a sua respiração, a pessoa ou ela vai travar a respiração, ou então ela vai começar a respirar cachorrinho, começar a respirar bem mais rápido. Então a pessoa, isso é inconsciente, isso é qualquer pessoa. Então se a gente souber que a pessoa está ferindo a nossa respiração, a gente ou vai travar ou vai acelerar. Então, quando a gente estiver aferindo o pulso, que a gente acabou de aprender, a gente ainda vai continuar segurando o pulso, certo? E aí a gente vai fingir que está contando o pulso e somente voltar o nosso olhar para o tórax do paciente. Então, de novo, quando a gente for aferir o pulso, nós vamos contar o pulso durante quanto tempo? 1 minuto. Quando acabar esse 1 minuto no relógio, a gente vai continuar com o dedo no pulso, porém a gente vai parar de contar esse pulso. A gente vai simplesmente olhar para o tórax do paciente para ele não perceber que a gente vai contar a respiração, porque ele vai pensar que a gente está contando o pulso ainda, e vamos contar quantas vezes, quantas respirações por minuto ele vai realizar. Tá? No começo é um pouquinho mais difícil a técnica da respiração, para a gente conseguir realmente acompanhar o paciente respirando, mas depois a gente pega, né, o jeito e desenrola bastante essa técnica, tá? Então nunca esqueçam, não deixe o paciente de vocês perceberem que vocês estão aferindo a respiração dele. Então vamos então, né, para os fatores que influenciam na respiração. Aqui a gente tem a posição, praticamente os mesmos, tá, do pulso. Então, a gente tem a posição corporal, atividades físicas. Aqui entra, então, pessoal, olha só, o tabagismo. Toda vez que a gente realiza, né, a gente tem o ato de fumar, aquela fumaça que entra nos pulmões, ela é tóxica e faz lesões na parede dos pulmões. Então, os pulmões, eles vão, né, identificar aí essa alteração, né, digamos assim, essa agressão, e vai tentar se recuperar. Então, quando os pulmões eles tentarem se recuperar, o que que vai acontecer? Esse órgão vai trabalhar mais. Então, obviamente, os pulmões vão querer expulsar essa fumaça, então a frequência respiratória ela vai subir. Lesões neurológicas, né, acontece que o sistema nervoso ele acaba por ativar
os pulmões, e aí a gente faz uma frequência respiratória muito maior. Dores, geralmente também, porque a gente fica aquela expressão, né? Deu tanto que eu chego a ficar sem ar. Então, toda vez que a gente está sentindo alguma dor, a gente prende a respiração no intuito daquela dor, né, não ser tão extensa como a gente queria. É a função da hemoglobina, então se a gente tem alguma alteração em algumas células do sangue, os pulmões também sentem essa questão, porque eles vão passar pelos alvéolos e se o alvéolo não consegue fazer a troca gasosa corretamente, né, ele vai aí solicitar um pouco mais de energia e vai alterar o funcionamento dos pulmões. Ansiedade, da mesma forma que o pulso, se a gente fica muito nervoso, aumenta a frequência cardíaca, então vai aumentar a quantidade de fluxo que vai entrar nos alvéolos e vão sair. Então também vai aumentar a quantidade de vezes que o pulmão vai ter que inspirar e expirar para poder filtrar todo esse sangue que está entrando. E também as medicações. Então as medicações elas podem ser tanto para baixo ou então para mais, tá? Em relação aos valores de referência, nós temos aqui do RN, do lactente, 2 anos, crianças, adolescentes, e o que nos interessa agora para a nossa matéria, que é o que? Os adultos. Então, os adultos, pessoal, a respiração, o normal é de 12 a 20, bem diferente do pulso. Então, aqui é bem menor o valor. Então, quando estiver de 12 a 20, essa respiração, ela é normal. E aí, a unidade de medida referente à respiração é a RPM, certo? Que significa respirações por minuto.